Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 18 de fevereiro de 2024, logo após o Carnaval, estou voltando aqui para fazer o nono ou 10º vídeo de uma temática que, em tese, parece ser simples ou comezinho, todavia nos permitirá a fazer uma grande reflexão acerca dos contornos e alcance do pano de fundo da presente temática, razão pela qual comunico o título objeto de nosso estudo de hoje, abre aspas, o paradoxo da competência para julgar os crimes políticos e outras competências afins dos tribunais da jurisdição brasileira. Competência tem quem pode e não quem quer, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo de meta da presente temática, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, àqueles que estão chegando ao presente canal, a contínuo comunicando o propósito do presente canal, 3D ou 3 dimensões, ou seja, para quem não conhece o propósito do presente canal, fora batizado como 3D ou 3 dimensões, ou seja, a mesma escala tridimensional que a NASA usa para explorar o segundo céu, aquele céu cosmológico, aquele céu que é ipsilitz, ou seja, literalmente escuro. Não obstante, o Sol está lá, a maior estrela de todas, mas o Sol só incide a sua luz onde existe a atmosfera e o segundo céu é um vácuo. E aí me vem à mente aqui o erudito e transcendental Stephen Hawking, para quem fora pioneiro em defender a tese dos buracos negros, refutando o relativismo de Albert Einstein. Mas não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. E esta fora exatamente a razão pela qual estou voltando aqui mais uma vez para compartilhar um pensamento, notadamente na área jurídica, minha área de formação. E em um primeiro momento este vídeo, em tese, seria ou deveria pelo menos ser destinado exclusivamente para os colegas operadores de direito, bem como advogados, bacharéis em direito, estudantes de direito e demais operadores de direito, como delegados, promotores, defensores públicos, procuradores de Estado, municípios, Distrito Federal e os eminentes colegas advogados públicos da AGU, Advogado da União. Tem um grande aí que bomba nas redes sociais, ministrando cursos para a preparação da AGU, a saber, doutor Casado, no qual tenho na minha mais alta conta, paraibano de proa, catedrático e jurista de proa. Gosto muito das suas eruditas, da sua erudita pedagogia jurídica. Parabéns, continue jogando luz de Santo Agostinho para aqueles que dependem e não podem pagar um cursinho, pois as aulas que Dr. Casado ministra no canal do YouTube, em que pese de uma forma ou de outra, acaba ajudando as pessoas menos abastadas. Parabéns, Dr. Casado. Mas o presente vídeo também deveria ser destinado exclusivamente para os colegas advogado do Banco Central, advogado das Fazendas Públicas, advogado da AGU como Casado, Dr.
casado, o Birajara casado, e os eminentes colegas procuradores federais que defendem as mais diversas autarquias federais, como o IBAMA, INSS, Banco Central, etc. Mas, como um dos propósitos do Presente Canal da Cidadania é exatamente promover a isonomia, promover a igualdade, em nome da devida e necessária rigidez da democracia, como defendia Gálatas 3:2, o erudito Paulo de Tarso, na época de Paulo de Tarso, quando ele mandara a epístola ou carta para os Gálatas, ele foi pedagógico em dizer, em uma síntese estreita, que para Deus não existe diferença entre judeus, não judeus, gentios, não gentios, livres, escravos, negros, pobres, ricos e etc. Por via reflexo, não podia ser diferente no canal, cuja alcoa é batizado como canal da cidadania. Razão pela qual não somente destino o presente vídeo aula de caráter eminentemente jurídico aos colegas operadores de direito, conforme a iuris suscitado, como por via reflexa, em especial para o povo em geral, que não tem formação jurídica. E isso faço exatamente com o objetivo de esclarecer, educar a população em geral, que hoje, segundo o último censo do IBGE, em que pese, conta com expressivos 203 milhões de brasileiros, diferente de Portugal, um pouco mais de 10 milhões, Israel, antes da guerra, pouco mais de 9 milhões, faixa de Gaza e a Cisjordânia, antes da guerra, 5 milhões e meio. Mas nós temos uma expressiva população de 203 milhões de brasileiros, colegas, irmãos cristãos, católico, apostólico, romano, irmãos cristãos, protestantes, pelos mais diversos viés, judeus ortodoxos, menos ortodoxos, rabinos, defensores da Cabala, que é uma espécie de Torá oral. Dedico este vídeo de caráter eminentemente informativo, pedagógico e jurídico, não somente aos operadores de direito, conforme a iuris suscitado, como a toda a população, para doravante ter a mínima compreensão e ter condições de, a partir de então, poder entender porque determinado julgador, seja ele juiz monocrático ou de piso, seja ele desembargador segundo grau, seja ele ministro do STJ, dos tribunais superiores e até mesmo ministro do Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal. Fiz um vídeo reverberando e verticalizando como se entendeu uma decisão da Suprema Corte como Supremo Tribunal Federal. É muito fácil jogar pedra no telhado dos outros, é muito fácil acusar e jogar pedra no Supremo, sem ter a devida consciência democrática, jurídica, filosófica, sobretudo acerca dos cânones ou postulados, das técnicas de hermenêutica e da dogmática jurídica, em sede da jurisdição constitucional. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal prolata decisões à luz do artigo 102 da ADCT, uma espécie de revisão constitucional sem alteração de texto, que é assim que nós, advogados constitucionalistas, defendemos, não só advogados, mas todos os juristas constitucionalistas. Ele faz uma espécie de mutação constitucional, ou seja, uma atípica revisão da Constituição, sem alteração de texto, e por meio da interpretação conforme a Constituição,
o Supremo Tribunal à luz, fazendo uma subsunção dos fatos ao contexto histórico, social, econômico, etc., para atribuir e fazer uma interpretação conforme a Constituição. E nesse ponto em que pese este ativismo judicial não teria o condão de violar o princípio federativo da independência dos poderes, pois o Supremo Tribunal Federal, com efeito, estaria simplesmente suprindo uma lacuna do poder legiferante ou legislativo, ou seja, do Congresso Nacional bicameral. E quando falo que o nosso Congresso Nacional é bicameral, é porque, em tese, ele também atua como um Congresso unicameral, ou seja, quando o Congresso Nacional se reúne nas sessões do Congresso, que deve unir os 81 senadores e os 503 deputados, ali o que existe, na verdade, é uma sessão unicameral. Não obstante, a maioria das sessões que são deliberadas tanto na primeira sessão do primeiro e segundo semestre serem bicameral. Vejo, portanto, que a população, quando eu digo que estendo especial este vídeo à população, é exatamente porque a população, em regra, salvo o melhor juízo, não tem uma formação jurídica e, pior ainda, tem muita dificuldade de entender porque, às vezes, contrata um advogado, não ganha uma ação, porque o juiz julga de determinado jeito, não obstante o direito dele ser similar ao de um amigo, de um colega, e o dele foi diferente. Tem um adágio americano, um princípio norte-americano, que diz iura novitia curi, ou seja, o juiz é obrigado a saber de direito, salvo quando se trata de direito internacional, direito municipal e direito costumeiro, que o advogado que alega dado direito tem que provar a sua fonte, a sua origem. Segundo os postulados da antiga lei de introdução ao Código Civil, alterado recentemente com a nova terminologia, qual seja Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Desde o primeiro dia que pisei no banco do curso de Direito, vi com muitas reservas dado dispositivo da lei de introdução ao direito brasileiro, ou seja, não o dispositivo em si, mas a terminologia, qual seja a lei de introdução ao direito, ao Código Civil, porque analisando o Código Civil, analisando a lei de introdução ao Código Civil, eu não encontrava um dispositivo para justificar dado nome. E parece que era um presságio daquilo que desde o primeiro semestre, quando eu pisei no curso de Direito, que vinha defendendo, ao longo do tempo foi mudado o nome da Lei de Introdução ao Código Civil para a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, porque é exatamente isso, é isso que ela serve, que ela se presta a gerar segurança jurídica, unidade jurídica a todo o ordenamento jurídico pátrio brasileiro, quando deixe ser permitido tudo aquilo que não for proibido. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, desde já agradecendo aos mais de 9.000 views ou visualizações em pouco mais de 6 meses, não obstante a maioria, repita-se, a maioria ainda não ter se cadastrado no presente canal, mas isso me torna ainda, cada momento, cada dia mais motivado a fazer vídeos que possam de alguma forma interagir e contribuir para o devido exercício da cidadania, aulas que possam de alguma forma te ajudar a abrir os olhos, a despertar uma consciência democrática
jurídica, filosófica, o interesse pela conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender. Razão pela qual, desde já, agradeço aos mais de 9.000 views ou visualizações das pessoas que em pouco mais de 6 meses vêm me acompanhando desde dia 2 de julho do ano passado, pouco mais de 6 meses. O algoritmo do YouTube me informa que até ontem, em que pese, tinha mais de quase 9.500 views ou visualizações, não obstante a maioria, em que pese, ainda não ter, mas continuo ávido na fé que até o fim do corrente ano todos estarão inscritos. E desde já convido vocês, os poucos que estão inscritos, para a partir de hoje, é um desafio, porque se você resolver se inscrever no Perto do Canal, é porque algo que eu falo de alguma forma te ajudou, ou vem te ajudando, te motivando no teu dia a dia. Então, faço um desafio para os poucos inscritos que tem no Perto do Canal, para doravante, ou seja, hoje, domingo. Se eu estou aqui no domingo, abrindo mão do meu lazer, para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com todos, porque reflexo não custa nada você que já fez o mais difícil, que era se inscrever no Perto do Canal, a partir de hoje, correr atrás no mínimo de 10 cada um, e que cada um vira uma corrente, para a gente mostrar que quem tem o Todo-Poderoso não pode se preocupar com poucos inscritos, pois há pouco mais de 6 meses atrás eu praticamente era uma voz invisível, vivia no anonimato. E hoje, quando eu entro no algoritmo do YouTube, não obstante o pequeno número de inscritos, o que me motiva e me dá força para continuar a lutar, a realizar os respectivos vídeos, para compartilhar de forma gratuita com todos, é exatamente a certeza de que, diversamente de antes, que vivia no anonimato, hoje, em média, as pessoas passam no mínimo 1h30, 2 horas ouvindo meus vídeos, e isso é algo fantástico, e é isso que vem me motivando. Razão pela qual convido todos os inscritos a ser verdadeiro guerreiro do DVC, guerreiro da fé, um verdadeiro soldado de Cristo, para mostrar para os mais céticos que o caminho não existe, ou seja, o mesmo é feito ao caminhar, e não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Razão pela qual, desde já, convido os poucos inscritos que estão no Perto do Canal para correr atrás do maior número de pessoas, para também fazer parte desse exército impávido, guerreiro do dever ser e da fé. Dito isto, e para que o vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, eu estava pensando em fazer um vídeo de 10, 15 minutos, mas é quase impossível. Só aqui já vou com quase 19 minutos, mais de 19 minutos. E é esta exatamente a razão pela qual já parto diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, qual seja: qual o paradoxo da competência ou das competências para julgar crimes políticos, como aqueles crimes que ocorreram no dia 8 de janeiro, são crimes políticos, crime contra as instituições democráticas de direito, os 3 poderes, clássico crime político, contra a ordem jurídica interna, e etc., contra o patrimônio da União. Tudo isso aí são crimes que estão lá no rol, esses crimes políticos. E esta foi exatamente a razão pela qual eu criei o título: o paradoxo da competência, do juízo competente para julgar esses crimes políticos e outras, como por exemplo nos tribunais de segundo grau e outros. Existe, por exemplo, uma previsão no artigo 930
930, parágrafo único, do novo CPC de Fux, que estabeleceram que os tribunais devem fazer a distribuição dos processos, ou seja, dos recursos que chegam nos respectivos tribunais da jurisdição brasileira, de acordo com o regimento interno do respectivo tribunal, ato contínuo devendo observar alternativamente o sorteio eletrônico, no caso dos processos eletrônicos PGE, e a publicação, todo ato é público, tudo isso em respeito aos princípios explícitos da cabeça do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Mas o artigo 930, parágrafo único, do novo CPC, continua. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento, olha o verbo, prever, o verbo provento, o relator para eventuais recursos subsequentes do mesmo processo ou de processo conexo. E foram exatamente esses dois dispositivos, ou seja, a competência dos crimes políticos, que vem aguçando o tino e o tirocínio da razão, desde que estava a falar, e não consigo dormir quando fico com essa inquietação, que me motivaram no dia de hoje a reverberar, e por que não dizer sintetizar, a competência dos crimes políticos, ou seja, qual o juízo competente para julgar os crimes, os clássicos crimes políticos, como aquele ocorrido no dia 8 de janeiro do ano passado, ataque aos três poderes. E qual o paradoxo do artigo 930, parágrafo único, combinado com o regimento, com o artigo 154 do regimento, no caso aqui do TJ, e quando falo isso aqui, falo com base na Constituição, com base na lei, com base no CPC, com base no próprio regimento dos respectivos tribunais. Mas o fato é que pessoas, e quando no pórtico de entrada, ou na parte introdutória do presente vídeo, disse que a ideia inicial, em tese, deveria o presente vídeo ser destinado exclusivamente para os colegas operadores de direito, abrindo exceção para a população em geral, é exatamente por quê? Porque é a população que não tem formação jurídica, que não faz parte da área jurídica, que precisa mais ainda desses esclarecimentos de forma pedagógica para poder melhor compreender por que determinado julgador, seja ele de piso, ou seja, juiz de primeiro grau, seja ele desembargador de segundo, ministros do STJ, ministro do Supremo Tribunal Federal, decide da forma que decide. E é esta a razão pela qual digo que competência tem quem pode, não quem quer. Ato contínuo, me remetendo automaticamente para a competência constitucional para se julgar os crimes políticos. Quando vamos para o artigo 109 da Constituição Federal, o artigo 109 da Constituição Federal, temos lá a competência do juiz federal, que é parte integrante da Justiça Comum. No artigo 109 diz: cabe aos juízes federais processar e julgar, dentre diversos outros, eu vou direto ao ponto para que não fique maior do que eu pretendo, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviço ou interesse da União. No caso dia 8 de janeiro, atentado aos três poderes, destruição do patrimônio público da União, se encaixa ipsilis, ou seja, nessa competência de o juiz federal. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento dos bens, serviço ou interesse da União ou de suas entidades ou autarquias ou empresa pública, como é o caso da Caixa Econômica, como é o caso das autarquias federais, fundações federais, etc. Autarquias ou empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Veja que o artigo aqui é interessante, no finalzinho do inciso 9º, ele faz salvo, né, as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Ele não fala no Supremo Tribunal Federal aqui. Ele está falando aqui da Justiça especializada, até porque o Supremo Tribunal Federal, se nenhum demérito ao mesmo, não foi, em tese, não foram feitos para julgar crimes, para julgar processos criminais. Não obstante existir as competências, né, privativas do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que, não obstante o artigo 9 dizer que em tese, caberia ao juiz federal, no caso, o juiz federal do Distrito Federal, julgar e processar a maior parte daqueles réus que não tem foro privilegiado, exatamente na Justiça Federal do Distrito Federal. Mas na prática não é bem o que está acontecendo. O eminente relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, atraiu para si a competência. Aí eu digo, competência tem quem pode e não quem quer. Quem diz isso não sou eu. É o artigo 109 da Constituição Federal. Quando vamos para o artigo 930 do CPC, combinado com o artigo 154, artigo 154, inciso 3 do Regimento Interno do TJ aqui, do RN, observamos, ipsilitris, que o artigo 154 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, logo a partir da entrada em vigor do novo CPC de Fux, a partir de 2016, sofreram uma vacatio legis, um ano, editara uma emenda regimental, a saber, emenda número 29 de 2016, no sentido de corroborar e até ampliar as inteiras o que diz o artigo 930, parágrafo único do CPC, no sentido de dizer que a distribuição, faça a distribuição de acordo com o regimento interno dos respectivos tribunais, observando alternativamente o sorteio eletrônico e a publicação. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recursos subsequentes do mesmo processo ou de processo conexo. Mas na prática não é bem assim. E aqui chama a atenção dos senhores e senhoras que não estou jogando palavra no vento e não estou falando com meras ilações. Estou falando com base em processo que atuo, de minha lavra exclusiva. Quem quiser, tá aí, os processos são públicos. Entre no processo para ver. E o que que fala? E por que a lei diz a Constituição diz uma coisa, o CPC diz uma coisa e na prática se vê outra. O próprio regimento do tribunal é peremptório ao instituir o artigo 159 em seu regimento, logo após a entrada em vigor do novo CPC, corroborando as inteiras o artigo 930, parágrafo único do CPC. Para além disso, para referendar ainda mais e reforçar ainda mais o dispositivo do artigo 930, o TJRN editara a emenda regimental número 29, 2016. E por quê? Determinados desembargadores, sem citar o nome, basta entrar nos meus processos, faz vista grossa diante de tudo isso aqui. Você leva conhecimento do presidente do tribunal, você entra com petição avulsa nos autos, antes de ser julgado no método de uma apelação civil, por exemplo, alegando, né, antes para evitar. É ipsilitris ignorado essas petições avulsas, antes de ser pautado, é levado, é pautado, é colocado em julgamento. O relator faz vista grossa no pano de fundo, ou seja, no pano de fundo de mérito,
cria um limbo jurídico para conhecer do recurso e sem adentrar no mérito, usar apenas a menor tese que tem nas razões recursais de mérito para negar provimento, esquecendo a parte 80% que é a causa de pedir ou as razões mais relevantes do respectivo recurso. O advogado, ato contínuo, para pré-questionar a matéria e com o objetivo de sanar manifesta omissão, contradição, obscuridade e teratologia, com base no artigo 481, parágrafo 1º no CPC, que diz que nenhuma decisão será considerada fundamentada se não observar o devido processo legal, se não observar os preceitos do artigo 37, se não observar os fundamentos, provas e etc. Você entra com embargo, né, de forma educada, respeitosa e elegante, sem quebrar o decoro, com nítida boa-fé, para possibilitar e facultar aquele relator de corrigir aquele erro, porque pode no embargo, e nem se diga que estamos a falar de efeito infringente ou querendo rediscutir mérito, até porque não houve nem houve o ataque ao mérito. Estamos ainda nas preliminares da competência. Você entra no embargo reiterando as inteiras que aquele relator não é competente à luz do artigo 930, à luz do artigo 154, inciso 13, à luz do artigo da emenda regimental 29 do próprio tribunal, e você é ipsilite novamente ignorado. O relator dá parcial provimento do recurso apenas para fazer de conta que entrou no mérito de uma matéria que não havia entrado, somente para sair pela tangente. Aí eu pergunto, o que fazer diante de tamanha injustiça epistêmica? Me vem à mente aqui Elizabeth Naumann. Elizabeth Naumann não, Miranda Frischer, uma juiz filósofa britânica, que fora pedagógica em criar a tese da injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica, onde as pessoas, em que pese, estão sendo julgadas pela capa do processo. E me vem à mente aqui Marco Aurélio, que gostava muito de dizer que o processo não se julga por capa. Me vem à mente também o erudito ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Eros Graus, que dizia que, às vezes, o contexto deve ser mais importante que o próprio texto, e o direito não se interpreta em tiras. Mas a juiz filósofa britânica, a saber, Miranda Frischer, fora pedagógica quando instituíra ou criara a tese da injustiça epistêmica testemunhal e hermenêutica. Testemunhal é quando uma pessoa é julgada pela sua condição, pelo simples fato de ser negro, de ser pobre, ser um advogado, pelas suas condições socioeconômicas, culturais. Mas existe também a injustiça epistêmica sob a perspectiva hermenêutica, que adentra no que estamos a falar, nesta usurpação de competência. Competência, repita-se, tem quem pode, não quem quer. Se o artigo 109 da Constituição Federal é pedagógico em dizer que cabe ao juiz federal julgar os crimes políticos, por lógico, se fosse para observar a rigidez da Constituição, todos aqueles julgamentos em tese que são feitos até agora, condenações, seriam em tese nula de pleno direito. Mas o Supremo, como para quem certa feita Rui Barbosa, não novidade em dizer ter a faculdade de errar por último, atraíra a competência para si com base, com argumento de que existem pessoas com foro privilegiado. Não obstante, ter que lembrar no ponto, contudo, que na época do mensalão, notadamente no julgamento da ação 470 do mensalão, cuja relatoria é do ex-ministro aposentado, a saber, Joaquim Barbosa, houve a área jurídica
assistiu de camarote a mitigação da súmula impeditiva número 7, que diz que os tribunais STJ, Supremo e os demais tribunais superiores não podem rever fatos. Foi só o que teve. Foi só o que foi mitigado no julgamento do mensalão. Mutatis mutandis. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Me vem à mente aqui um erudito, juiz filósofo do direito, qual seja Nicolau Maquiavel, autor da sua obra O Príncipe. Mas Maquiavel, certa feita, ficara famoso com a frase, abre aspas, para o amigo do rei, as benesses e o benefício da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. Ou seja, o ordenamento jurídico, a lei, a jurisprudência, a doutrina, tem previsão para tudo, para o bem e para o mal. Depende da conveniência e depende do lado da banca em que se esteja. O advogado, o excelente advogado, ele pode transformar negativo em positivo, dependendo do lado da banca em que ele está. Mas afinal, quem é que otorga a competência? É a Constituição? Quando a gente lê o artigo 109, inciso 4, Quando a gente lê o artigo 930, CPC, a gente vê que o CPC também otorga. Quando a gente lê o artigo 154, inciso 3 do Regimento Interno do DJ, combinado com a emenda regimental 29 de 2016, a gente vê de forma literal a previsão que é a lei que otorga competência. Não à toa, competência tem quem pode, não quem quer. E como resolver esta equação? Que a Constituição diz uma coisa, o CPC diz uma coisa, e os tribunais fazem outra, o Supremo faz outra. Como agir? Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E se unir, o bicho corre. Entenda-se como se unir. É você, quando se deparar com essas teratologias de competência, de supressão de competência, me vem aqui à mente um instituto americano que diz: competeis, competeis. Todo juiz, por mais incompetente que seja, ele tem um mínimo de competência para reconhecer a sua própria incompetência, que é exatamente competeis, competeis. Isso cai em concurso da AGU, da área jurídica, promotor, juiz, delegado, etc. Competeis, competeis. Todo juiz, por mais incompetente que seja, ele tem um mínimo de competência para reconhecer a sua própria competência. E por quê? O advogado diligente, ético e competente usa dos meios legítimos e legais, bem como o embargo, para apontar de forma demasiada, dada a violação à competência do artigo 930, do artigo 109, da Constituição Federal, do que aduz os crimes políticos, e aí precisa ser ignorado. É uma equação que deve ser respondida. Fica no ar aí, para aqueles, que não são todos, não estou aqui também generalizando, e quando eu estou falando aqui, repita-se, falo com provas documentais. Ad contínuo, transformando determinado julgado no verdadeiro tribunal de exceção, uma verdadeira e visível perseguição. Que não há razão para a Constituição dizer uma coisa, para o artigo 930 dizer uma coisa, o próprio regimento do tribunal dizer uma coisa, as próprias emendas do respectivo tribunal dizer uma coisa, os autos mais ainda saltar os olhos e um relator ipsilitris ignorar. Como agir diante de tamanha injustiça epistêmica, como defendia e defende a erudita juiz filósofa britânica, a saber, Miranda Frischer.
Isso é a questão que demanda de resposta. Competeis. Todo juiz, por mais incompetente que seja, ele de ofício tem a competência de declarar sua própria incompetência. E por que não fazem? Não obstante os advogados entrarem com um clássico embargo, despachar nos gabinetes, etc., e ser ipsilis ignorada. Se isso não for um tribunal de exceção, não sei o que mais é, não. Se isso não for uma perseguição, eu não sei que outro adjetivo dá isso. Dr. Marcelo Neves, eminente colega constitucionalista, na qual o tenho na minha mais alta conta, é pedagógico por meio da sua tese do constitucionalismo simbólico, falando da corrupção sistêmica do Poder Judiciário. Diz que quando estamos numa corrupção sistêmica, não temos por onde recorrer, para onde recorrer. Isso é triste. Isso dói na carne, dói na alma. Escrevi ontem um vídeo falando, né, por que tanta violência, tantos crimes e tanta crise de legalidade e legitimidade no mundo. Daí será publicado nos próximos dias. Mais uma razão para você se inscrever no canal da Cidadania. Pois aqui eu trago matérias de caráter eminentemente relevantes para despertar o seu raciocínio lógico. A melhor maneira de dominar as pessoas é neutralizando o pensamento delas, como defende a cientista política alemã, Elisabeth Naumann, a ponto de dizer que muitas pessoas sabem que determinada coisa é errada, é ilegítima, é ilegal, é ilícita, e vai para as mídias em massas para dizer exatamente o contrário, para agradar as correntes dominantes. Isso é triste. Isso se insere no que defende a juiz filósofa britânica, qual seja Miranda Frischer, em sede da tese da injustiça epistêmica testemunhal, onde as pessoas são julgadas simplesmente pela capa do processo, pelo nome, pela sua condição social, econômica, cultural, etc., religiosa, orientação sexual, etc., bem como também sofre injustiça sob a perspectiva hermenêutica, quando a Constituição diz uma coisa, a lei diz uma coisa, e na prática se faz exatamente o contrário. Se isso não for um tribunal de exceção, não sei que outro adjetivo dá a isso. Tribunal de exceção revestido de perseguição. Pois bem, eu já disse qual é a competência para se julgar os crimes políticos, como aqueles que ocorreram no dia 8 de janeiro, em atentado aos três poderes, artigo 109, artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Isso também é competência do relator para julgar os recursos subsequentes, ou seja, o relator se torna prevento, né, com o primeiro recurso do respectivo processo e dos processos conexos, mas na prática. Mas como resolver essa equação? Mutatis mutandis, muitos defendem que seria melhor que aqueles supostos acusados do atentado do dia 8 que estão sendo aí processados, julgados e até muitos já condenados a pena de 3 a 17 anos, deveriam estar sendo julgados na Justiça Federal, notadamente na Justiça Federal, que foi lá sob a perspectiva do direito penal, sob a perspectiva do princípio da territorialidade, o lugar do fato. Porque está sendo julgado no Supremo e muitos alegam que isso gera prejuízo para os réus. E aí a gente entra numa segunda análise do presente tema, que é exatamente saber se os supostos réus têm prejuízo em estar sendo julgado pelo Supremo, diversamente de estar sendo julgado pelo juiz federal do Distrito Federal. Eis a questão. Eis mais uma equação para dirimirmos ou para resolvermos. E como sempre, a resposta é de fácil alcance.
quando um juiz federal, digamos que Alexandre de Moraes, conforme o princípio norte-americano de competência, de ofício tivesse declinado da competência e remetido aquele processo para a Justiça Federal, do Distrito Federal, de primeiro grau. O que iria acontecer? E aqui vocês vão ficar impressionados com a dialética processual do que poderia acontecer, se realmente seria muito mais vantajoso ou não. Vantajoso seria sob a perspectiva de ganhar tempo, porque se estivesse tramitando lá no Distrito Federal, uma forma ou de outra, a Justiça Federal também julga muito rápido esse processo, iria ganhar só um suspiro de tempo, pois, segundo o artigo 102, inciso 2, vamos agora para o artigo 102. O artigo 102, inciso 2, a linha B, é taxativa em prever a competência do Supremo Tribunal Federal. E aí o artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, aí aqui, ó, inciso 2, a linha B, os crimes políticos. E o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente que a sentença, se aqueles processos que está sendo julgado por Alexandre de Moraes tivesse sido remetido por ele mesmo para a Justiça Federal do Distrito Federal julgar, ali iria sair uma sentença de primeiro grau. Mas, diversamente dos demais processos que não versam sobre crimes políticos, o réu ali teria, por exemplo, se não for crime de competência do Tribunal do Júri, um caminho longo para transitar e julgar desse processo, pois iria ter uma sentença de primeiro grau, ele iria entrar com recurso civil inominado, não, com recurso em sentido estrito, ele iria entrar com embargo, ele iria entrar com embargo declaratório, embargo infringente, tudo essa sentença de primeiro grau. Depois de esgotar isso aí, ele iria reabrir os prazos para ele entrar com uma classificação revisional criminal. Ele poder, depois de isso aí, a revisional só depois do trânsito julgado. Mas antes do trânsito julgado, apelação, agravo regimental, recurso especial, recurso extraordinário, agravo no especial, agravo no extraordinário, aí embargo lá. Ou seja, ele ia conseguir um tempo expressivo, se não fosse crime político. Mas como estamos a falar notadamente de crimes políticos, se Alexandre de Moraes, com base no princípio competência, ou seja, todo juiz, por mais incompetente que seja, ele tem um mínimo de competência para declarar sua própria incompetência, ato contínuo, remetendo o processo para o juiz competente. Se Alexandre de Moraes tivesse feito isso, o que iria acontecer? Iria acontecer que o juiz federal, do Distrito Federal, iria prolatar uma sentença que, não obstante ser uma sentença de primeiro grau, o único recurso para rediscutir o mérito só poderia, em sede de duplo grau de jurisdição, clássico recurso ordinário constitucional, com base no artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. E aí esse recurso ia para onde? Esse recurso é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Iria ser distribuído para um dos relatores. E no caso, não é muito difícil por prevenção, ser atraído o
primeiro recurso que chegar, esse recurso aqui iria já gerar a prevenção do primeiro, mas iria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja que a única diferença é de ganhar pouco tempo para o trânsito julgado, pois daqui o único recurso, salvo o embargo infringente, se tivesse salvo o embargo declaratório para esclarecer alguma obscuridade, omissão ou dúvida, o único recurso mesmo cabível dessa sentença do juiz do Distrito Federal que iria julgar esse crime político seria o recurso ordinário constitucional, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal e a admissibilidade também, pois aí estamos em sede da clássica recorribilidade ordinária, não obstante estar na última corte. Então vejo que não existe muita vantagem, apenas para ganhar um pouquinho de tempo. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se, de acordo com essa dialética do artigo 109, combinado com o artigo 102, inciso 2, a linha B, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, e se juntar, o bicho corre. Entenda-se como juntar é você realmente refazer a rota, é você reprogramar a rota. Pois quando estamos diante de um contexto de competência, o advogado jamais pode abusar do direito de fazer desvio de finalidade, litigância de má-fé e de lealdade processual. Ele pode, eu, como advogado constitucionalista, um caso como este, o que eu faria era simplesmente rever a rota. O que é refazer a rota? Os estoicos, não me canso de falar dos estoicos, notadamente a pessoa de Marco Aurélio, ex-imperador romano, Sêneca, o filósofo, contemporâneo a Jesus, Paulo de Tarso, etc., que dizia que o homem realmente sábio, inteligente, ele deve sempre procurar e aprender a tornar negativo em positivo. Existe uma coisa em processo, em dialética processual, é por isso que é importante todo advogado saber muito processo, porque o processo é a matemática do direito. O processo é o instrumento. Não obstante o processo não dever, em tese, ter o fim em si mesmo, mas ser apenas o meio instrumento para se chegar à efetividade do mesmo. Mas com os diversos obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, notadamente pelas súmulas impeditivas de recurso, súmula 7, muito mitigada ou relativizada no julgamento da ação do mensalão 470, cuja relatoria era do ex-ministro Joaquim Barbosa, o que mais se fora mitigado ou relativizado foi a reanálise de fatos. Existe a clássico Instituto Jurídico da Impugnação Específica, que você pode fazer impugnação específica é ipsis ignorado. E como rever, e como refazer essa rota? Mais uma vez, explico e ensino, como um bom professor. Basta lembrar o caso do mensalão na ação penal 470, onde, apesar de existir a súmula 7, que não poderia se discutir fato, mas ali o que mais houve ali foi a prática de rediscussão de fato, do início ao fim. Também não é nem um pouco demasiado lembrar no ponto o emblemático julgamento do atual presidente Lula. Foi condenado pelo ex-juiz federal Moro, que é senador hoje, e depois de 15 e poucos dias de cadeia, o Supremo Tribunal Federal refez a rota, ou seja, em sede de um habeas corpus, que em tese, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, poderia anular diversas condenações. Mas, como dizia Rui Barbosa, o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último.
depois dele recorrer só a Deus. Ainda bem que aqui temos o Tribunal de Cristo, pois quando não conseguimos dirimir os mais diversos e complexos problemas na primeira, segunda e terceira instância, e até na instância do Supremo Tribunal Federal, aqui temos o Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Como refazer a rota? O caso de Lula foi emblemático. O Supremo Tribunal Federal, no bojo de um habeas corpus, expôs ali, em tese, deveria ser feito no bojo de uma ação revisional, que poderia rediscutir provas, fatos e tudo. Mas o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma medida em tese processual atípica, qual seja um habeas corpus, cuja relatoria, salvo o juízo, foi do ministro Fachin, anulara ipsilitris, ou seja, anulara todos os processos de Lula, exatamente por violar o artigo 37, isso sem entrar no mérito, sem adentrar no mérito. Não houve uma vírgula, uma palavra que o Supremo tivesse adentrado no mérito. O Supremo Tribunal Federal usou para anular todos os processos do atual presidente Lula, simplesmente o artigo 37, que trata dos princípios explícitos da administração pública e que, eu digo de forma demasiada, que para ser um gestor público de proa, ele basta cumprir o que diz o artigo 37, abre aspas, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Mas aqui, voltando, veja aqui que foi exatamente com isso aqui, ó, impessoalidade. O Supremo disse que Moro, o ex-juiz Moro, violou a imparcialidade, a impessoalidade. Ele foi parcial, um juiz parcial. E veja que o Supremo fez isso no bojo do quê? Do habeas corpus. Com isso, desde já oriento para todos os colegas advogados, sênicos, bacharéis em direito, e muitos advogados ainda que que têm dificuldade com essa temática, que quando se deparar com essas teratologias, com essas injustiças, não se preocupe. Transforme negativo em positivo. Haja como sábio. E reprograme a rota. Veja os caminhos atalhos. Lembra de Stephen Hawking? A tese transcendental do cientista Stephen Hawking, do saudoso Stephen Hawking, por meio dos buracos negros, era exatamente tentar criar um atalho para driblar a velocidade da luz, que é a maior velocidade de tudo que se faz no segundo céu, o céu cosmológico, é com base na velocidade da luz, que é ano-luz 399,99 mil metros por segundo. Acho que é 8 segundos para chegar à velocidade, à luz do Sol aqui na Terra. 8 segundos, olha só a velocidade. E a grande dificuldade do cientista explorar o espaço porque tudo é submetido à escala da velocidade da luz. Stephen Hawking tinha por norte, por meio desses buracos negros, chegar a um ponto a outro do espaço sem ter que se submeter à velocidade da luz. E no processo não é diferente. Quando estamos diante de uma teratologia como essa, o advogado brilhante, mente brilhante, isso sem quebrar o decoro de forma legal, legítima, ele pode refazer a rota, procurar os atalhos. Foi o que o advogado do ex-presidente fez, até mesmo no bojo no habeas corpus, que em tese não teria a força para tanto, mas existem algumas matérias em processo, tanto processo civil como penal, que elas são impreclusíveis, elas não precluem, que elas não sofrem, por exemplo, saneamento objetivo e subjetivo, notadamente como estão postados diante de matéria de ordem pública. E uma simples petição dos autos pode servir para anular todo o processo de execução civil e criminal. No civil, exceção de pré-executividade a qualquer tempo, no penal até um habeas corpus. E até os colegas chamam atenção para aprender a usar e descobrir o poder, não somente do habeas corpus, como do mandado de segurança.
um dos maiores e poderosos remédios constitucionais de nossa Constituição. Foi exatamente isso que os advogados do atual presidente fizeram. Usaram a sabedoria para recalcular a rota. Sabiam que não poderia, em tese, entrar no mérito. Não iam conseguir muitas coisas. E entrar numa matéria eminentemente processual é como muitos julgadores, juízes, desembargadores, ministros, advogado entra com recurso e eles, para não entrar no mérito, sabem que se entrar no mérito não tem como negar que o direito salta aos olhos, a plausibilidade do direito, aí cria um limbo, um óbice processual, ausência de impugnação, mesmo saltando os olhos a impugnação específica para questionamento de matérias, dentre diversas outras, simplesmente para não adentrar no mérito. E por via reflexo, o advogado também pode fazer isso, como o advogado de Lula fez, reprojetando, conseguindo atalhos de caráter eminentemente processual, isso sem ferir o princípio da legalidade, da legitimidade, sem abusar do direito, sem cometer ato ilícito, sem perpetrar litigância de má-fé e tampouco de lealdade processual, de forma legítima, de forma legal, legítima e constitucional. Qualquer processo na fase de execução, seja ele criminal, seja ele civil, não existe. Matéria de ordem pública ela não preclui nunca. Existe, por exemplo, as preclusões de caráter peremptórios e existe o delatórios. Falta de citação, imparcialidade, deu matéria de ordem pública, ela pode ser arguída a qualquer tempo. Na área civil, por uma exceção de pré-executividade, se joga por terra toda a execução. Você entra com ação rescisória, ação revisional, você reabre o caderno processual, contraditório, ampla defesa. Você entra com ação rescisória, você reabre o caderno processual. Então, tenhamos que aprendemos a refazer, a transformar negativo em positivo, sem quebrar o decoro, sem abusar do direito, sem fazer desvio de finalidade, sem cometer litigância de má-fé, tampouco de deslealdade processual. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o processo não deve ter o fim em si mesmo, mas o meio ou instrumento para se atingir a efetividade do mesmo. Por último, porém, não menos importante, diante da dialética da competência para se julgar os crimes políticos, bem como da dialética do artigo 930, que trata da prevenção dos relatores para julgar os mais diversos recursos nos tribunais de segundo grau, etc., em que pese, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr e se juntar o bicho corre. Entenda-se como juntar você aprender a redesenhar a rota por meios legítimos e legais, constitucionais, portanto, como fora feito aí o brilhante advogado de Lula, no bojo de um habeas corpus, que conseguiu anular todos os processos e Lula, em ato contínuo, torna pela terceira vez o presidente da República, cargo mais importante da República depois de senador. Em síntese, temos que aprendermos a tornar negativo em positivo, temos que aprendermos a refazer ou redesenhar a rota sem quebrar o decoro, sem abusar do direito, sem cometer litigância de má-fé, deslealdade processual, dentro do palco adequado, que é o devido processo legal. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria. Apenas jogar mais uma vez luz de Santo Agostinho a um tema complexo, mas importante. Isso cai em concurso público, isso faz parte da dialética dos advogados, notadamente os advogados que atuam nas instâncias de superposição ou extraordinária do STJ,
Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais superiores. É importante que tenhamos esta informação para não sairmos jogando pedra e abusando do direito, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse singelo vídeo. Se gostaram, se inscrevam no presente canal, convide mais um número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, e se sentir à vontade, pode deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.